Senhoras e senhores, é hora de mais um Discordo no Noronha, aquele quadro do Eu Vim de Santos em que vocês me mandam uma opinião contrária à minha para a gente debater. Eu peço sempre para que vocês deem seus argumentos para que uma opinião diferente da minha seja válida, seja a correta. E aqui eu tento dar a réplica ou a tréplica, digamos, sobre por que eu discordo sempre com educação. Vocês me mandam as mensagens com educação, eu respondo, claro, com educação também, para que role esse debate aqui, em que a gente possa fugir um pouquinho da nossa realidade, né, do dia a dia. Os vídeos de notícias do cotidiano, de análise de jogos, não têm sido muito animados, afinal de contas, nossa fase não é boa. E para você que quer um conteúdo sobre o Santos, eu sempre tento pensar em algumas coisas diferentes. O Discord do Noronha é uma delas, já está indo para o episódio 4, este aqui, e vem coisa boa por aí, se tudo der certo, mas não vou contar mais, vou manter o mistério e começar este vídeo colocando na tela a primeira mensagem. Sempre olho para o lado porque vejo no meu computador a mensagem, e esta é do Luiz Ferraz, que mandou para mim o seguinte: o tempo inocentou a geração do quase. Eu adoro falar sobre a geração do quase. Se você não sabe qual é a geração do quase, claro, falamos daquele time que vai de 2015 a 17 mais ou menos, com Ricardo Oliveira, Vitor Ferraz, em parte o Gabigol, Thiago Maia, enfim, vocês sabem de que time eu estou falando, Lucas Lima, né, enfim, Vanderlei, David Braz, enfim, aquele time, aquela base que foi vice-campeão da Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileira, também chegou a ganhar Paulistão de 2016, ganhou 15, mas 15 eu acho que tem uma diferença ali do time do segundo semestre, já com o Dorival para o primeiro, então não incluo tanto, mas falo de 16, claro. Enfim, era um time inegavelmente bom, e que ficou famoso como a geração do quase, a base ficou famosa como a geração do quase, porque foi bastante vice e porque principalmente na Copa do Brasil era mais time que o Palmeiras, talvez a nossa última oportunidade, se bem que no Paulista no ano seguinte também acabamos eliminando o Palmeiras, mas enfim, de título mesmo, né? A nossa última oportunidade de ganhar do Palmeiras, sendo melhor que o Palmeiras. Claro, você pode falar que esse ano, ou na Libertadores, a gente teve chance também, acho que é inegável, mas os times não eram melhores, principalmente desse ano, era menos time, né, no Paulista do que o Palmeiras. Enfim, então geração do quase era aquele time que ia, e na hora da decisão não ganhava. O que assim, não é a pior coisa da história, acho que ninguém falou isso. E talvez o Luiz esteja falando, e aí eu vou tentar interpretar a mensagem, que o tempo inocentou a geração do quase, porque de lá pra cá é só desespero, basicamente, talvez tirando 2019, que também foi quase, afinal de contas foi vice brasileiro, a gente não ganha um título desde 2016. É que eu acho que não inocenta, e aí vem a discordância, porque aquele time tinha que ter vencido mais. Aquele time era muito bom, e aquele time, principalmente na Copa do Brasil de 2015, era melhor que o rival, e com todo respeito, amarelou na decisão. Era um time que podia ter vencido na Vila de muito mais, e eu nem tô falando só daquele gol perdido pelo Nilson, tô falando de pênalti perdido pelo Gabigol, de lance do Ricardo Oliveira na pequena área que ele bate com displicência. E mesmo na volta, eu nem critico a bola na trave do Vitor Ferraz, que foi a nossa melhor chance, porque bola na trave é um lance perigoso, ele chutou. Acontece. Mas era um time que parou de jogar e que o técnico começou a fazer substituições bizarras, tipo botar Paulo Ricardo, ele ia botar o Nilson na partida de volta, o Dorival chamou o Nilson para entrar lá no Allianz, eu tava no estádio, eu vi, por algum motivo acabou desistindo da substituição. Enfim, eu não acho que inocenta porque depois veio o pior. Eles podiam ter vencido, não serem a geração do quase, serem uma geração vitoriosa e depois vir o pior. Eu não acho que inocenta. Talvez, para algumas pessoas, a dor diminua. Para mim, não. Eu costumo falar que a Copa do Brasil de 2015 dói mais em mim do que a Libertadores de 2020, porque eu acho que toda a história do Santos e do Palmeiras seria diferente se o Santos tivesse vencido aquela Copa do Brasil. Mas não é. Então, para mim, não inocenta. Mas, Luiz, se inocenta para você e você acaba ficando menos triste, menos estressado ou sente menos dor com isso, super apoio de coração. Vamos para a segunda do meu amigo Atila, membro do canal aqui, que ele manda algo sobre o Neymar. Vamos ver. Acho que nem é muito um discordo do Noronha, mas acho que já passou da hora do Santista maneirar nesse endeusamento no Neymar, na esperança de que ele volte um dia. Eu vou ler o resto da mensagem, mas só pausando, acho que ele fala que não acha que é muito um discordo, porque eu tento não endeusar. Mas não nego que seria muito bom ele voltar e tento manter, até pela nossa fase horrorosa, uma esperança de que um grande jogador possa voltar para cá. Não comparando a importância histórica ou bola jogada em seus clubes,
Mas quantas vezes vimos o Gabriel Jesus ou o Felipe Coutinho fazendo coisas como eu era palmeirense na infância, o Neymar já fez isso, mas ele era mesmo, isso não me incomoda. Vestir a camisa do rival, o Corinthians no caso, e elogiar posteriormente. Essa é complicada. E eu sonho em jogar no Mengão, essa é mais complicada ainda. Acho muito mais provável o Neymar ser mais um dos tantos que dizem ser santistas do coração e parar em outro clube do que ser um Tevez da vida quando abriu mão de muito para voltar por Boca. Atila, eu acho que é muito possível e eu sempre tento pontuar que apesar de tentar sempre trazer essa animação e essa esperança, também por apurações minhas e de pessoas próximas de que ele deve voltar um dia, eu nunca descartei a ida para outro clube no sentido que eu sempre minha aposta, e aí só aposta, acho que ele volta para o Santos, faz o que tem que fazer e depois pode ir para o Flamengo, por exemplo. Não sei se ele volta antes. Agora, se o Santos não subir, 2, subir, mas com um time fraco, eu acho que é muito possível que ele volte para outro time antes. Acho que eu mesmo já mudei esse discordo, por isso que eu vou... Mudei essa opinião, e por isso que eu concordo com você, que talvez não seja um discordo no Noronha, e me incomoda, sim, e a gente tá tirando a parte da vida pessoal. O Neymar pode ter opiniões que eu concordo, pode ter opiniões que eu discordo, você concorda, você discorda. Eu não tô falando disso, tô falando de futebol. Realmente é um cara que tenta e não consegue ficar bem com todo mundo. Eu já disse aqui, para que o legado dele, entre aspas, no Brasil seja positivo, no Brasil, jogando no futebol brasileiro, eu acho que só voltando pro Santos. Se ele volta para qualquer outro clube, pelo menos a torcida do Santos vai odiar. Se ele volta e não joga bem no Flamengo, a torcida do Flamengo vai odiar. É assim, e outras tantas possibilidades. Eu acho que a única coisa que faria todo mundo no Brasil respeitá-lo é ele volta, joga no Santos, todo mundo vai olhar. O time do coração dele, papapá, fez história, é legal, bacana, ninguém vai odiar, todo mundo vai encher estádio pra vê-lo, ele joga na seleção, tenta ganhar a Copa. Mas aí, isso é a opinião de um analista. A cabeça dele, a cabeça do pai dele, a cabeça das pessoas em volta, eu não sei como funciona. A próxima é do Lucas Cooper. Discordo que o Morelos não é top 5 problemas do Santos. Eu tenho quase certeza que eu falei isso dentro de um resenha. Acho que não foi aqui no 20 Santos, mas tá valendo. Atualmente, o nome dele só não está tão em debate porque ele nem entra nos jogos. Mas se entrasse, como nos jogos anteriores, seria um dos grandes problemas do clube. Então, pro Lucas Cooper, o Morelos é um dos 5 maiores problemas do Santos atual. Pra mim, não. Aí eu pedi no Twitter, porque eu gostei da mensagem do Lucas, manda o seu top 5. Aí ele mandou. Top 1, Patrick, o salário alto, o suposto problema no vestiário por conta dele. Top 2, o Morelos, a obrigação de ficar com ele por conta do contrato, não render nada além dos problemas futuros. Top 3, Alexandre Galo, quarto, o técnico monotático, o cara monotático me pegou. E 5, preparação física do time, acho um top 5 válido. Então vamos lá. Ele colocar o Morelos no top 2, eu acho que o Morelos está atrás do Galo, acho que o Morelos está atrás da falta de variação do Carille e acho que o Morelos está atrás da preparação física do time, até porque ele mesmo foi buscar um preparo físico fora do clube e não é o primeiro jogador e não é o último que faz isso. Tenho a informação de que o Bernardo, por exemplo, do Sub-20, foi buscar fisioterapia, médicos fora, porque ele tá todo jogo se lesionando. E adivinha, ele tá lesionado de novo. Né? Ele se machucou semana passada, talvez retrasada, com 5 minutos de jogo do Sub-20, eu tava vendo. O Santos fez um gol, inclusive, aos 10 segundos com o Rodrigo César, e aos 5 minutos o Bernardo já saiu lesionado. Então ele foi buscar tratamento fora, o que é muito preocupante. Mas enfim, eu acho que, por exemplo, a obrigação de ficar com ele por conta do contrato. Aí não é culpa do Morelos, é culpa de quem assinou. Que foi o caso Rueda, foi o Galo que trouxe, e foi o Morelos que pediu tudo aquilo, o Santos aceitou. O não render nada eu acho forte, eu acho que o Morelos não rende muita coisa, pelo amor de Deus. Mas entre ele, Patrick não, o William Bigode e até o Furt em termos de gols esse ano, mas o Furt mais pelas lesões, não tem sido muito diferente. Problemas futuros é outra história, né? A gente tem que esperar o futuro. E aí o meu outro ponto é que eu tenho que trazer algo para substituir o Morelos nesse top 5. Então vamos pensar aqui. Olha, em termos de campo, eu acho, por exemplo, que você ter 4 laterais direitos e 1 na esquerda é um erro de avaliação muito grave. Eu acho que você pagar mais de 1 milhão no Rainer é um erro de avaliação muito grave. Eu acabei de quebrar uma coisa que eu não devia quebrar aqui. Deixa eu parar de mexer e jogar no outro lado. Muito bom. Não vou cortar isso. Eu acho que você ter um banco tão raso quanto o Santos é um problema muito mais grave do que o Morelos. Eu acho que você ter um técnico que só joga com uma tática que não ajuda nem o Bigode, nem o Morelos, e mais ou menos o Furt, eu acho que ele se encaixa melhor, é um problema mais grave. Porque
Se você não tem variação tática, eu falei isso no vídeo dessa semana, de quinta-feira. Se você não tem variação tática, você anula vários pontos fortes de vários jogadores. Então eu acho que o Morelos é um problema, por mim. Tem um vídeo aqui no canal falando que já tinha acabado o ciclo dele, inclusive eu falo disso junto ao Felipe Jonathan, thumb, são os dois, né? E o Felipe Jonathan foi embora. Mas eu acho que tem muito problema aí que a existência do Morelos no clube sobrevive se a gente corrigir esses outros problemas. É só isso. O próximo é do Felipe Verzemiazzi. Felipe, se eu falei seu nome errado, desculpa. Joaquim é reflexo do time. Ele não deveria te irritar tanto. E que no Santos hoje todo mundo me irrita, né? Acho que nem é culpa do Joaquim. E eu entendo o seu ponto. Eu acho que ele é um zagueiro que pode render mais. E se eu entendi sua mensagem, na sua visão, o time é tão ruim em volta que ele acaba prejudicado. É que eu vou por uma outra visão e por isso eu tenho me irritado muito, que é, eu acho que ele tinha que ser superior a isso e jogar bem sempre. Eu acho que ele faz partidas muito ruins, com uma periodicidade muito grande, muito constante, e isso me incomoda. Eu acho que ele tem um potencial gigante, acho que o Santos pode vendê-lo por muito, mas parece que a cada jogo ele vai diminuindo o seu valor porque ele está jogando muito mal. Dentro do parâmetro dele, eu não acho que seja um desastre, mas eu acho que ele pode jogar muito mais. Então eu não discordo de você, eu acho que tem um pouco de reflexo do time, mas eu acho que o cara bom pode ter 10 caras ruins ao lado dele. Ele vai lá e fala, ó, eu sou bom, eu vou fazer tudo certo. Se vocês estão me entregando aí, o problema é de vocês. Quer dizer, o problema acaba sendo deles. A culpa é de vocês. Eu, pelo menos, estou fazendo a minha parte. E eu não acho que o Joaquim está fazendo a parte dele. Vitor Hugo Forganes, membro do canal. Ainda discordo do Noronha que o Diniz mudou e virou um bom técnico. A prova disso é o Fluminense na lanterna do Brasileiro. Um técnico bom muda sua postura e ele nunca mudou. Eu acho que... Tem um vídeo para membros, tá? Sobre isso. Eu acho que o Diniz evoluiu. O vídeo se chama Fernando Diniz evoluiu, ou algo do gênero. Não necessariamente ele é bom. Ruim ele não é, gente. No nível Brasil, ruim ele não é. Mas eu acho que ele segue teimoso, segue insistente em situações que não vão mudar, que não vão melhorar com ele fazendo a mesma coisa sempre. Eu acho que ele não é ruim, eu acho que o Diniz é bom. É muito melhor hoje do que era na época do Santos. Assim, ele não ganhou a Libertadores por acaso. Eu acho que o Fluminense teve méritos e ele também teve méritos. Não acho que seja um gênio, não acho que é técnico para a seleção. Como a CBF também, no fim das contas, entendeu que ele não era, mas ruim ele não é. O Vitor Hugo é um personagem folclórico dos nossos membros, ele odeia o Diniz, e por mim tudo bem, eles que se viram. Arthur Gabriel, discorda do fato de você achar que o desempenho no módulo amarelo, na Série B, é horroroso. Essa é forte, hein? Eu acho que principalmente nessa sequência ruim de 4 derrotas na Série B, mas tudo bem, teve muito azar da bola não entrar. Poderia ser melhor? Claro, poderia ser o Real Madrid. Mas é a nossa realidade, temos que aceitar, ainda somos azarados. Eu discordo muito, Arthur, respeitando sua mensagem, desse final principalmente. Temos que aceitar. Eu não tenho que aceitar nada. Nem você pode. Mas eu não tenho que aceitar nada. Eu tenho que aceitar que o meu time é ruim? Não. Ah, mas é a realidade da Série B. Dane-se, não você, a realidade. Eu não tenho que aceitar que o time é ruim, não. Eu tenho que cobrar que seja melhor. Eu quero que o meu time tenha o futebol de Real Madrid. Eu entendo que ele não vai ter. Mas se eu não cobrar e ficar aceitando mediocridade, vai ser ruim pra sempre. Já é ruim há muitos anos. Então aí falando, ai, porque o Noronha passa o pano. Ah, não, pelo contrário. Eu pego o pano e eu rasgo o pano. Eu não aguento mais o time ser tão ruim. Eu não tenho que aceitar que essa é a realidade. Discordo profundamente. E cara, desculpa, assim... por exemplo, o Corinthians, quando subiu na Série B, faz 16 anos, em 2008, perdeu 3 jogos. O Santos teve uma sequência de 4 derrotas. Pra mim isso é completamente inaceitável, desculpa. Bernardo Gal. Desculpa, Bernardo, se eu falei esse sobrenome errado. Discordo da posição favorável à contratação do Carille no início do ano, visto que você, no caso eu, sempre foi um bielcista e Carille é um treinador mais defensivo. No mais, gosto muito do seu trabalho. Primeiro, obrigado, Bernardo. Segundo, isso tem sido um tópico. Eu recebi alguns tweets sobre isso e escolhi o do Bernardo para exemplificar esse tipo de mensagem, para simbolizar essa visão. Eu não acho que você esteja errado, Bernardo. Eu acho que, inclusive, eu errei ao defender o Carille porque 6 meses depois realmente chegou num limite, para mim chegou no topo ali do que ele pode entregar, isso é triste. Mas também eu acho um pouco injusto 6 meses depois falar que eu errei há 6 meses. Eu tinha a crença, como o Santos teve, de que para subir para a Série B o Carille faria um básico, o Santos jogaria uma bola básica, venceria todo mundo, não todo mundo todos os jogos, mas porque eles teriam vergonha na cara. O problema é, não só os jogadores não tem, como o Carille também não tem. E não tinha como prever. 6 meses depois, eu ter errado algo há 6 meses,
até fácil falar, eu falo que eu acho que errei mesmo. Mas hoje minha visão é outra. É o que eu digo, as opiniões têm que ser fluidas. Se você ficar preso à mesma opinião sempre, você, no caso eu mesmo, seria um burro. E eu tento não ser burro, apesar de com certeza ser burro em muita coisa. Por exemplo, matemática. O Verdalf, ok, que é o Matt Reis na arroba do Twitter. Esse não é discordância de um ponto em específico, mas tenho certeza que você não concordaria com essa ideia de esquema tático. Aí ele coloca, vocês estão vendo na tela, mas enfim, um goleiro, ele bota interrogações mesmo, hoje é o Brasão. 3 zagueiros, Joaquim, Gil, Jair. Um 3-3-4? 3-4-3, vai. 3-4-3 com o Juliano como segundo meio, ok. Pituca Schmidt, Otero Juliano, aí numa ponta Patati, na outra o Guilherme e na centroavância o Furt. Um que eu acho a escalação mal menos, principalmente na parte do Otero e Patati. Mas eu não vou nem discutir isso, vamos discutir a formação. O meu grande problema aí, de fato eu vou discordar de você, é que a recomposição lateral desse time seria um horror. Você já tem 5 caras ali, perdão, que não marcam nem a sombra. Do Otero pra frente ninguém marca. Isso já prejudicaria muito. Não, quer dizer, o Guilherme até marca. Mas aí o Guilherme, olha o sacrifício que o Guilherme ia ter que passar para cobrir todo o avanço pelo lado dele. Eu acho que você forçaria muito o jogo adversário em cima do Joaquim e do Jair e sacrificaria muito o Schmidt e o Pituca numa posição que hoje, por exemplo, eles não pegam, que é a cobertura do lateral. Porque tem os laterais lá, então eles não precisam cobrir. Eu acho que o Santos não tem jogadores capazes de jogar tanto com a bola que a recomposição lateral não precisa funcionar tanto, e por isso que eu realmente discordo de você nessa formação. Mas nessa altura do campeonato, por mim tem que testa tudo aí, porque eu não aguento mais esse 4-3-3 básico que o Carille coloca. Que número? Eu tô na 9, o Davi Longato. Eu acho que o Davi já apareceu aqui, então tá bem, tá on fire, já diriam alguns. Norris, obrigado. Discordo da questão de um time ter diversos esquemas táticos. O Barça do Guardiola e o Real do Ancelotti são exemplos. No Brasil ainda é pior, pois os jogadores não têm a consciência tática. Então, mas aí é que a gente está num ponto interessante. Primeiro que o Barcelona de Guardiola jogava em muita coisa diferente e o City dele também joga. Então o Guardiola mesmo faz bastante mudança. O Real do Ancelotti também. Assim, não é a mesma coisa todo jogo. Tá? Tem Bellingham lá na frente, tem Bellingham lá atrás. Deu ruim contra o Bayern de Munique, bota um centroavante, você tira o Bellingham, você tira o Rodrigo, o Vini, você troca de lado. Tem volante que vira zagueiro, tem volante que vira armador. Não é tão constante assim. Mas tudo bem, digamos que seja. Eu vou focar na sua parte final. Os jogadores não têm consciência tática. Esse é o ponto. Eu digo isso constantemente aqui e eu sou muito ignorado, mas tudo bem, acontece. Eu tô falando isso no 17º minuto desse vídeo. Tem gente que não vai chegar, então eu entendo. A minha questão é, o jogador não tem essa consciência tática? Então contrata quem tem. Me irrita a incapacidade tática de jogadores brasileiros. Me irrita os jogadores brasileiros serem mimados. Me irrita jogador falando que eu não consigo aprender 3 táticas. Vai aprender, então você é ruim. Eu não consigo aceitar que meu time seja ruim e prefiro cobrar que as coisas sejam melhores, que os jogadores sejam mais inteligentes, do que simplesmente me adaptar à triste realidade de que eles não são inteligentes. É só isso. E a última, lembrando que essa é a penúltima, porque eu sempre coloco uma extra fora do futebol depois, mas a última de futebol é do João. Discordo que a torcida não tenha paciência com a base. Essa é sempre uma discussão legal. Somos os primeiros a pedir oportunidades para os garotos, tá? O problema da torcida referente à base é achar que todo menino da vila é craque. Então a gente não discorda de tudo. Por exemplo, esse final aí eu concordo bastante. Grande parte da torcida acha que todo mundo que está no sub-20 é craque. Olha o Patati. O Ângelo jogava no Santos e você ia no Instagram do Santos e era tipo, o Ângelo tá no profissional e o Patati não. Não é possível. E eu lá assistindo aos jogos do sub-20 falando, não dá, gente, não dá. Aí o Patati subiu. E não dá, vocês estão vendo que não dá. Com todo respeito, eu não sou de cantar vitória, mas tava certo. E agora estão falando, mas o Patati tá no profissional e quem tá no sub-20? O Miguel não sobe, e o Bernardo não sobe, e o Enzo Monteiro, que não dá também, não sobe. Isso me incomoda muito. A torcida não tem paciência nesse sentido. É que a paciência que eu prego é para jogadores que claramente têm um potencial e que o torcedor queima. O Ângelo é um exemplo clássico. Outro dia eu comentei, brincando, volta numa postagem que o Ângelo acho que estava treinando no CT, e veio um bando de idiota, eu falo português, claro, porque não tenho por que poupar, porque ficaram me xingando, chegaram ao ponto de falar que o Ângelo me pagava para elogiá-lo, e um outro lá falou que, só porque ele gravou um vídeo quando você teve um AVC, você é grato eternamente e fica defendendo. Tenho mais o que fazer na minha vida. Inclusive, que mensagem porca, né? Que mensagem triste um humano ser capaz de escrever uma bobagem dessa. Você sabe muito bem quem você é.
Não, eu vi um potencial no Ângelo que o Chelsea viu e que ele tá aí, candidato a melhor jovem do ano em todas as listas que fazem por aí. Não tô falando que o Ângelo é um gênio, mas se a gente tivesse paciência e não tivesse subido o Ângelo aos 15 anos, talvez desse mais certo. O próprio Caio Jorge, que não deu certo na Europa. Eu falei aqui, tá indo muito cedo. Eu acho uma atitude errada dele, não vai dar. Bateu, voltou. E bateu, voltou porque ele se queimou sozinho. E muita gente, eu falava aqui, ele não é um centroavante, número 9, clássico, ele volta, faz um falso 9 abre pro Soteldo e pro Marinho, na época era isso. E muita gente ficava revoltado que ele não fazia gols. E fazia poucos. Mas não era a função dele. Então assim, eu acho que o torcedor tem muita esperança de que todos os jogadores da base na história vão ser o Robinho e o Neymar. E cara, existem dois Robinhos e Neymar. Existe o Robinho e existe o Neymar. Não existe mais nenhum, né? Mesmo o time de 2010, por exemplo, quem que jogava ao lado do Ney? O André. Não deu certo na carreira, não no nível espetacular. 2002, o Diego, ok, mas mesmo assim o Diego travou num certo limite. O Paulo Almeida, que era o nosso capitão, teve uma carreira muito ruim. Não, não ruim, né? Ruim é até injusto falar, foi parar no Benfica e tal. Uma carreira que decepcionou, vai, acho que isso dá pra falar. Assim, eu sempre falo isso mesmo, principalmente na época de Copinha. Se tiver dois caras do time sub-20 que subam, já é muita coisa. Muita coisa. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. E parar de falar, esse que tá aqui, ó, subiu é ruim, hein? Mas lá o bom tá lá. Aí sobe o bom lá. Ei, mas agora ele é ruim, tem que subir o outro. Fica nesse ciclo eterno. Isso me incomoda bastante. E a Fora Futebol é do Marinho Cunha, que fala, fora do futebol, falando sobre comida, olha só. Bom tema. Sabemos que você não gosta de frango. Não gosto mesmo. Mas tenho certeza que se experimentar o estrogonofe de frango com champignon que eu faço, talvez comece a mudar de ideia. Marinho, não. E pelo amor de Deus, eu não desprezo nenhuma comida. Se eu estivesse passando fome e só tivesse frango, comeria o frango. Não precisa ser tão caótica assim a situação. Por exemplo, no aniversário de Caio Couto, que hoje está lá na Portuguesa Carioca há 2 anos, o prato que o Caio Couto fez para nós foi um estrogonofe de frango. E era aniversário dele. Eu comi o estrogonofe de frango. Eu só não gosto, só não consigo, não vou comprar frango, não vou cozinhar um frango, não dá. Se você me convidar para um almoço, para um jantar e o prato for estrogonofe de frango, eu respeitosamente vou falar, Marinho, você pode fazer outra coisa? Não pode? Tudo bem, vou passar, vou comer a saladinha, o acompanhamento, mas não desce. Frango não desce, não consigo. São questões particulares. E eu não sei onde começou esse trauma, só sei que faz mais de 20 anos, minha família inteira sabe, não consigo. Tá, tudo bem. Mas deve ser bom. Acredito que seu estrogonofe de frango seja bom. Do Caio Couto era. Discordamos em paz, como sempre.